Acabadas as férias, a Fórmula 1 se prepara para correr o Grande Prêmio da Holanda, na pista de Zandvoort, que é uma pista relativamente atípica. Muitas curvas com sobrelevação, os famosos relevés, curvas de alta, curvas de baixa, curvas de média velocidade, muitas mudanças de direção. Uma pista que para a Red Bull pode não ter o menor problema, porque a Red Bull é, sem dúvida, o carro quase perfeito, já que não existe a perfeição. Já para as outras equipes, pode haver a necessidade de algumas escolhas. É sobre isso que vai nos falar agora o Eduardo Malhano, que é engenheiro da divisão de dinâmica veicular da equipe Alpine. Eduardo, que também volta de férias. Eduardo, bem-vindo. Como é que foi esse período de descanso? Boa noite, Lito. Muito bom voltar. Tivemos 2 semanas aí de folga, apesar da Fórmula 1, né, do espetáculo ter um mês de folga, né? A gente lá na fábrica, a gente tem 2 semanas de folga só. E agora voltar para essa segunda parte da temporada. Mariana, então vamos ao que nos interessa, que é essa pista, a pista de Zandvoort. Ela tem algumas curvas bem atípicas em termos de Fórmula 1, não tanto do outro lado do oceano, na Fórmula Indy, mas, por exemplo, a última curva, a entrada da reta, que está aí na parte alta do mapa, é uma curva com sobrelevação tão intensa que a primeira zona de DRS já começa antes da curva, antes dessa última curva. Depois desce toda a reta, curva do Tarzan, que é a curva 1, curva 2, a 3 também é uma curva de sobrelevação. Isso exige alguma modificação ou algo atípico no acerto do carro? Bom, a principal diferença que a gente tem nesse tipo de curva, a 14 não chega a ser um desafio, né? Porque a curva 14 ela é pé embaixo, tanto que ela tem o DRS, ninguém colocaria um DRS no meio de uma curva que você tem dificuldade de fazer pé embaixo. Mas a curva 1 eu sei que tem bastante, que a gente chama de banking, né? Que é essa inclinação lateral da curva. A curva 3 tem muita inclinação também, e a curva 3 é interessante. Ela tem meio que um formato meio parabólico, né? Então, ela, na parte de dentro da curva, ela não tem muita inclinação, mas quanto vai da curva, mais inclinação você tem. Isso é interessante porque a linha mais rápida que os carros têm que fazer acaba sendo por fora da curva, em vez de fazer tangência na zebra de dentro, né? Os carros conseguem tirar vantagem da inclinação das curvas. E depois as curvas 12 também tem, a curva 12 também tem uma inclinação, e a 13 acho que também tem um pouco de inclinação. Eu, se não me engano, acho que a 3 ou a 14 que são a curva que tem mais inclinação, em termos de grau, né? Acho que chega aproximadamente 25 graus, 30 graus, alguma coisa assim. É bem alta essa elevação, né? Se alguém tiver a oportunidade de ir lá na pista, consegue ver que é muito inclinado, e até se alguém tiver a oportunidade de andar na pista, vai ver o quão inclinadas essas curvas são, né? Essa acho que é a principal característica do circuito, mas o que isso traz para os engenheiros assim, meio que aquilo de sempre, né? Apesar de ser uma coisa diferente, pelo menos visualmente diferente para o público, isso tudo está dentro das nossas simulações, a gente consegue levar isso tudo em conta quando a gente está fazendo a nossa otimização. Então não tem nada de especial aí, né? Até quando a gente foi pela primeira vez para Zandvoort, nos tempos recentes, a gente já tinha bastante ideia já do que esperar da pista já, de como setar o carro para ela. Óbvio que você chega lá, você tem que fazer aquele ajuste fino sempre, mas felizmente as equipes hoje em dia estão numa situação que boa parte do ajuste já consegue ser feito nas simulações, tanto offline quanto no simulador, né? Mas, por exemplo, vamos dizer, essa curva 3 não merece nenhum tratamento especial, ela permite dois tipos de traçado, um por baixo, caminho menor, mas velocidade mais baixa, e a trajetória externa, como se fosse mesmo NASCAR, fazendo lá por cima com maior velocidade. Ela exige algo especial no acerto? Não, normalmente não. A gente tem as opções de fazer alguma. A partir do momento que a gente faz o setup do carro, por exemplo, a gente escolhe o ângulo de asa, qual o balanço aerodinâmico que a gente vai correr aquela pista, a gente vai ter um balanço aerodinâmico mais dianteiro ou mais traseiro, qual a asa traseira que a gente vai usar, qual a rigidez da suspensão que a gente vai usar. Essas mudanças, elas meio que travam quase que tudo que você tem já meio que o ajuste global do carro. O que você consegue fazer, às vezes, para uma curva ou outra, você pode acabar mexendo um pouquinho na geometria de suspensão, se você quer, por exemplo, na curva 12, que é uma curva bem fechada, e a 11 também, inclusive. São coisas que a gente consegue fazer, por exemplo, na geometria de suspensão, que vão trabalhar só naquela curva bem de baixa e de uma maneira que o resto não seja afetado, né? Então tem mapa de diferencial, mapa de freio, essas coisas assim, a gente meio que consegue atacar ponto a ponto, né? Mas a curva 3 em si, só pela existência da curva 3, ela não impõe nenhum tipo de desafio específico, né?
Pode ser que um carro ou outro tenha alguma limitação ali, mas isso aí vai ter que ser julgado, pode ser uma coisa que seja prevista assim, no simulador pelos pilotos e pelos engenheiros, ou então uma coisa que vai ser observada lá durante o final de semana, né? Mas o conceito da curva 3 em si, ela não impõe nenhuma dificuldade no setup. Tá? E em termos de importância de todas as curvas, qual é a mais importante? Aonde vocês focam mais? Provavelmente a curva 13, né? Que é a primeira antes da reta. É difícil você julgar assim só olhando o mapa da pista. Eu também não tenho esses números de cabeça, né? Mas eu chutaria que sim, que a 13 seria mais importante, né? Porque qualquer déficit que você tenha na 13, isso aí vai impactar a sua reta. É uma reta longa o suficiente para ter um grande impacto no seu lap time, né? Como vocês conseguem ver aí na telemetria na esquerda, eu já vou pular um pouco para a curva 13, ela já está circulada ali. Então ali qualquer perda de velocidade que você tem ali, seja por grip, por algum erro do piloto, qualquer coisa que cause um déficit de velocidade na 13, essa curva 13 está ali mais ou menos na marca dos 3.500 metros, talvez um pouco antes dos 3.500, e o circuito tem ali aproximadamente 4.200, 300, e depois ainda tem mais alguns, vê aqui, uns 250 metros até o ponto de frenagem, né? Então isso aí vai te dar, você vai ter mais ou menos 700 metros, depois mais uns 200, então vai dar aproximadamente 1 quilômetro de reta aí, né? Não de reta propriamente dita, porque a 14 é uma curva ainda, mas do ponto de vista da performance, você pode considerar ela uma reta. Então, com certeza, 13 é a que tem a maior curva, provavelmente a curva mais importante do circuito. Agora, é uma pista de ultrapassagens difíceis, historicamente. Até criou-se esse banking na 14 exatamente para se ganhar mais velocidade, DRS ainda antes da reta propriamente dita, para poder ter maior facilidade de ultrapassagem. Não resolveu. Não resolveu porque a defesa na curva 1 é relativamente fácil, né? Aqui acaba levando vantagem quem vem por dentro. Então, é uma pista em que a posição de largada é muito importante, né? Quer dizer, mais do que, por exemplo, seria em Monza, que é uma pista que as ultrapassagens são inevitáveis. Vocês trabalham especificamente para uma boa posição de largada, considerando que antes do Qualify, né, na hora que você sai para o Qualify, você não muda mais o acerto do carro, né? Isso é com certeza uma coisa que tem que ser pensada antes. Aquele clássico caso, né, que às vezes você pode botar mais prioridade na classificação, às vezes você pode botar mais prioridade na corrida. A grande diferença entre classificação e corrida na otimização da quantidade de downforce, da quantidade de drag que você vai colocar no carro. A primeira é o DRS, né? Então, na corrida, você assume que você não necessariamente vai ter um DRS. E a partir do momento que você não tem DRS, se você está carregando uma asa que é mais... se você está puxando para o lado do downforce e você não tem o DRS, a penalidade que você tem na reta acaba sendo maior, justamente porque quando você tem o DRS, você praticamente, onde você teria a penalidade do drag, você não tem mais, ou você tem menos. E outra grande diferença também é que na corrida, você tem, por exemplo, a curva 7, a curva 8, que são curvas de alta. Se a gente olhar aqui a curva 7 na telemetria, por exemplo, você vê que esse aqui é a volta de classificação do Leclerc, do ano passado. Você vê que tem uma tirada de pé, mas no máximo ele talvez encoste no freio, só para dar uma estabilidade no carro. Não sei se foi o caso aqui, mas pode ser que aconteça. O que acaba acontecendo aqui é que, como uma curva que você tem muito pouco tempo você tira o pé e volta no acelerador muito rápido, o tempo que o downforce é importante para você é muito curto, né? Aquele espaço de tempo que o downforce é importante para você, que é a parte que você tem que tirar o pé. Se você tivesse muito downforce, você nem precisaria tirar o pé. Então, chega num ponto que você nem precisa de mais downforce, né? Nessa curva. Que não é o caso, porque essa curva você sempre tem que dar uma tirada de pé. Mas o que acontece na corrida é que, como você está com um carro mais pesado, você também está com um pneu mais desgastado, você está cuidando um pouco mais dos pneus, você vai ter que tirar bastante o pé nessa curva, você vai ter que tratar o carro muito melhor, né? Ser muito mais gentil com os pneus. E aí você vai ter um tempo maior que você está limitado pelo pneu do carro, né? Você não vai estar limitado pela potência do carro, que é o que acontece numa curva de alta quando você tem muito downforce. Então, a partir do momento que você tem que você está trabalhando mais tempo no limite do pneu, o downforce acaba sendo mais importante também. Então, essas são as principais diferenças aí entre classificação e corrida. Então,
Vai variar, pode ser que tenha uma pista que o ótimo seja sempre o máximo de downforce, ou então o mínimo de downforce, como são Mônaco e Monza, né, os clássicos exemplos de que você roda ou no máximo ou no mínimo, e algumas podem ser tá ali no meio. Aí vai depender da estratégia que a equipe vai adotar. Outro fator que também afeta aí o uso de mais ou menos asa é o pneu, né? O desgaste de pneus, né? Nesse caso, essa é uma pista que exige bastante dos pneus, né? Nesse caso aqui, a escolha da Pirelli para o fim de semana foram dos 3 pneus mais duros, mais resistentes, né? O C1, que vai ser o pneu mais duro, o C2, o médio, o C3, o macio. O C3, que em várias outras pistas é o pneu mais duro. Quer dizer, o que se prevê aí é uma pista forçando os pneus também, né? Sim, é uma pista que você coloca bastante energia nos pneus, principalmente por causa dessas curvas de alta, a curva 14 também acaba colocando bastante energia nos pneus, porque é uma curva bem longa, e apesar de você não estar limitado pelo grip do carro, né, você tá pé embaixo ali, mas ainda assim você está colocando bastante carga lateral nos pneus, então é uma curva que vai exigir que os pneus trabalhem nesse range aí dos pneus mais duros, né? O que se prevê para esse grande prêmio, considerando principalmente o ano passado, são 2 paradas, né? Quer dizer, o ano passado até foram 3 por causa de safety car, quer dizer, é aquela parada mais estratégica do que normalmente necessária, né? Você acredita que seja a mesma coisa esse ano? Sim, provavelmente vai acabar sendo, mesmo trabalhando desse lado do espectro dos pneus, né, que são os pneus mais duros, provavelmente vai acabar sendo uma corrida de 2 paradas. O que aconteceu aí nesse gráfico aí que a gente está vendo, se a gente olhar só o Verstappen, só para ficar um pouco mais claro aqui no início, né, ele começou a corrida com pneu macio, né, o pneu vermelho. Na volta 18 ele trocou para o pneu médio, que é o amarelo. Na volta 48 ele parou para o pneu duro. E na 56 teve um safety car, que foi o Bottas abandonando com um problema no motor. Por isso que a gente vê quase todo mundo parou em torno da volta 55 e 56. Porque ele provavelmente, com o arranjo ali que estava, depende muito de onde você está na pista, quão próximo você está do carro da frente. Então, óbvio que tem algumas. O safety car nem sempre significa que você vai parar no safety car, né? Às vezes você pode não parar e ainda assim se beneficiar, dependendo de onde você está na pista. Tanto que a gente pode ver o Alonso, por exemplo, ele não parou durante o safety car, ele parou na volta 47, assim como muita gente parou ali nessa janela ali entre volta 45 e 48. E o Alonso simplesmente não parou depois, porque provavelmente ele perderia alguma posição, ou então seria arriscado. E como é uma pista difícil de ultrapassar também, ele já estava ali numa posição razoavelmente confortável, preferiu ficar ali. Então, esse gráfico aí que a gente está vendo, né? Se a gente ignorar todas essas paradas que aconteceram entre a volta 54 e 56, que foram paradas de safety car, né? Provavelmente seria uma corrida de 2 paradas, né? Uma parada ali entre a volta 10 e 20, e a segunda parada aí variou muito de piloto para piloto, mas provavelmente a partir da volta 30 até a volta 40 e alto. Difícil dizer também. Talvez mude um pouco esse ano, né? Mas ano passado era o que o pessoal estava fazendo. Quem você vê prevalecendo naquela luta pelo chamado best of the rest? Né? Você tem a Mercedes, que é boa de curvas de baixo, a Ferrari, que é ruim em curvas longas, a Aston Martin, que nas retas deixa a desejar. Quem você acha que pode prevalecer aí nessa luta? E onde você colocaria também a Alpine nesse caso? Eu acho que a segunda posição ali entre as equipes provavelmente vai ficar entre Mercedes e McLaren. Eu sei que a Aston Martin está trazendo uma atualização para essa corrida. A performance deles estava caindo, né? Que eles não estavam atualizando o carro tão frequentemente contra outras equipes. Então eu acho que provavelmente a Aston Martin também. Não sei se ela vai chegar tão alto quanto a McLaren, mas eu acho que ela talvez volte ali a disputar um pouco ali com a Ferrari, talvez, com a Mercedes.
eu imaginaria que a gente estaria mais ou menos onde a gente terminou agora em Spa. Tudo bem que a gente teve uma corrida muito boa no sprint, né, que a gente chegou em terceiro. Óbvio que foi ali uma combinação de condições ali um pouco diferentes que nos permitiram fazer isso, mas eu acho que a gente provavelmente vai terminar ali mais ou menos onde a gente estava em Spa ali, né, na corrida do domingo. E desgaste de pneus preocupa vocês da Alpine? Bom, acho que é assim como qualquer corrida, não tem nada misterioso sobre a pista, é uma pista que a gente conhece. Pneu também, a gente já tá andando com esses pneus, apesar de ter algumas mudanças, assim, já acontecer eventuais mudanças desde que essas regras foram implementadas, né? Mas a gente já tem uma ideia já do que fazer. Mas vocês se situam num desgaste médio, acentuado, econômico? Na média, na média. Acho que esse ano talvez não tenha ninguém que esteja tão... Existem coisas pontuais que acontecem, mas acho que não tem nada que esteja muito fora do padrão esse ano, não, em termos de desgaste de pneu. Então tá bom, Mariano. Vamos ver aí se de repente as circunstâncias ajudam vocês aí, né? Uma equipe que está lutando tanto, mas que a sorte não tem ajudado muito. Vamos ver o que acontece. E ficamos por aqui. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a sua participação e bem-vindo de volta ao trabalho, né? Muito obrigado. Então a gente se vê aí, então.